E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, a história de hoje ela é bem diferente. Eu espero que vocês entendam o contexto antes de ficarem brigando aí nos comentários ou reclamando, tá? Eles não são irmãos, foram criados juntos, acredito que é esse mesmo o enredo da história. É tipo aquele seriado da Netflix, O Amor Mora ao Lado, vocês entenderam? Eu achei muito engraçado a história e espero que vocês gostem. Ela tá diferente das outras, porque semana passada eu só postei nesse canal Tiro, Porrada e Bomba e tô tentando mudar um pouquinho, intercalar, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham um dia abençoado e tchau! Quando me inclinei para beijar Theodore, ele simplesmente me afastou de novo. Catalina, eu cuidei de você como uma irmã desde que éramos crianças, disse ele. Irmã é irmã, e ela nunca poderá ser esposa. Ele manteve uma expressão perfeitamente séria, mas, mesmo enquanto me dava uma bronca com total seriedade, a marca de batom que deixei em seu pescoço ainda era gritante. Sentei-me obedientemente ao lado dele, meu olhar descendo além de sua cintura, até onde uma ereção bem visível se destacava. Theodore e eu estávamos noivos havia 3 meses, mas nosso relacionamento, na verdade, parecia ter regredido. Tudo por causa de seu bom amigo, Ivan Claxton, que teve de apontar. Você praticamente a criou sozinho. Como isso pode ser diferente de se casar com sua irmã biológica? A verdade é que Theodore realmente me criou. Quando eu era criança, minha primeira palavra foi Theo. Meus pais praticamente me abandonaram. Estavam sempre longe, correndo de um lugar para outro, sem tempo para cuidar de mim. Minha babá não se importava, acreditando que seu único trabalho era garantir que eu não morresse literalmente de fome. Um dia, enquanto visitava minha casa, Theodore me encontrou sentada no chão imundo. A mamadeira ao meu lado estava fria, e o leite dentro havia azedado. A negligência da babá era tão grave que eu corria perigo real. Eu nunca falava. Minha família presumiu que eu tinha algum déficit cognitivo, sem sequer suspeitar que eu sofria de depressão severa. Theodore sentiu pena de mim e simplesmente me levou para a mansão dos Bucknell, onde passou a cuidar de mim pessoalmente. Ele acabou me criando por muitos anos. Como nossas famílias sempre mantiveram uma relação próxima, um casamento arranjado entre nós parecia o próximo passo natural. Theodore e eu sempre comíamos juntos e dormíamos no mesmo quarto, exatamente como fazíamos quando eu era criança. Até que o comentário de Ivan trouxe Theodore de volta à realidade. Aquilo o manteve acordado por noites seguidas. Consumido por uma culpa intensa em relação à nossa intimidade física, ele saiu imediatamente do nosso quarto e passou a dormir no sofá. Se me via andando pela casa de camisola, desviava o olhar na mesma hora. Repetia constantemente que uma irmã não poderia ser esposa. Passou a se cobrir completamente, usando várias camadas de roupas, como se tivesse jurado nunca mais ter qualquer contato íntimo comigo. Honestamente, isso começou a me fazer duvidar da minha própria atração. Desesperada para chamar sua atenção de volta, naquele dia me arrumei especialmente para ele, até usando enchimentos para deixar meu decote mais evidente. Interpretando o papel da noiva dedicada, levei ao moço para seu escritório com a intenção de seduzi-lo ali mesmo, sobre a mesa. Casualmente, rocei minha mão na dele. Quando me inclinei, deixei meu cabelo cair sobre sua bochecha. Graças a esses movimentos deliberados, Theodore ficou extremamente excitado. Estávamos bem no meio de um beijo quando ele parou abruptamente e me afastou, repetindo aquela mesma bobagem sobre uma irmã não poder se tornar esposa. Se realmente acreditasse nisso, não teria ficado tão visivelmente excitado. Percebendo para onde meu olhar estava direcionado, Theodore ficou vermelho de vergonha e raiva. Apontou diretamente para a porta. Saia, disse ele com a voz baixa e rouca. Fui expulsa. Fiquei do lado de fora da porta do escritório dele, incrivelmente frustrada, xingando Theodore mentalmente repetidas vezes por ser tão hipócrita. Parei por um momento para recuperar o fôlego. Quando terminei de xingar Theodore, direcionei minha raiva para o amigo dele de língua afiada. Olhei para a porta fechada do escritório e bufei. Tanto faz. Virei-me para sair e imediatamente esbarrei em alguém. Perdendo o equilíbrio, caí sentada no chão com força. Meu cóccix ficou dormente por um instante, antes que uma dor aguda me arrancasse lágrimas dos olhos. O homem com quem eu tinha esbarrado correu para me ajudar a levantar. Desculpe, eu não estava olhando por onde andava. Ele se desculpou. Pegou o salto alto que havia escapado do meu pé e, gentilmente, ajudou-me a calçá-lo novamente. Em seguida, estendeu a mão e me puxou para cima. Acabei me apoiando contra o peito dele, captando o aroma discreto de seu perfume. Honestamente, a colisão tinha doído bastante. Parecendo um pouco constrangido, ele tentou iniciar uma conversa. Acho que nunca nos conhecemos. Você é nova por aqui? Virei-me lentamente para encará-lo. A irritação que eu sentia ainda estava fresca em minha mente, e a mentira saiu naturalmente. Sou irmã de Theodore. Os olhos dele encontraram os meus, e ele congelou. Que coincidência. Sou cunhado de Theodore. O silêncio caiu entre nós. Ao perceber o que tinha acabado de dizer, ele fez uma careta e rapidamente tentou se corrigir. Certo, que coincidência. Sou um bom amigo do Theodore. Meu nome é Ivan Claxton. Ao ouvir aquele nome, observei-o com mais atenção, escondendo um pequeno sorriso cúmplice. Então deixei meu corpo relaxar completamente, apoiando todo o meu peso nele.
Acho que torci o tornozelo, murmurei. Você poderia me levar para casa? Ivan claramente estava fora da própria zona de conforto. Seu corpo inteiro ficou rígido, e um rubor intenso subiu das orelhas até o pescoço, enquanto ele evitava cuidadosamente meu olhar. Theo nunca mencionou ter uma irmã. Observei-o, um sorriso lento e divertido surgindo em meus lábios. Isso é impossível. Ele literalmente me criou. Você até zombou dele por não estar se envolvendo romanticamente com alguém fora do círculo íntimo dele, seu desgraçado. Uma onda sombria de ressentimento me atravessou. Ivan lançou um olhar furtivo na minha direção e soltou uma risada forçada. Certo, agora eu me lembro. Ele disse que tinha uma irmã muito fofa. Mentiroso. Você não se lembrou de absolutamente nada. Quando Theodore e eu ficamos noivos, tivemos apenas um jantar discreto com nossas famílias. Ivan e eu nunca havíamos nos encontrado de verdade. Agora, ele estava se esforçando demais para agir como o cavalheiro perfeito. Correu para abrir a porta do carro para mim e depois fez questão de comprar uma pomada para meu tornozelo. Quando chegamos ao meu prédio, pediu meu número de telefone de forma desajeitada. Murmurou uma despedida rápida e tentou ir embora o mais rápido possível. Segurei seu ombro. Você não vai me ajudar a passar a pomada? Ivan congelou no mesmo instante. Seu olhar desceu lentamente para o meu tornozelo. Isso é realmente uma boa ideia? Ergui uma sobrancelha. Você não vai assumir a responsabilidade por ter me machucado? Vou. Claro que vou, respondeu rapidamente. Só estava preocupado em deixar você desconfortável. Ele me ajudou a subir as escadas e entrou no meu apartamento, praticamente transpirando de nervosismo. Meu celular continuava vibrando dentro do bolso. Theodore estava inundando minhas notificações. Desculpa. Fui duro demais antes. Você está brava comigo? Queria me desculpar pessoalmente, mas quando fui procurar você, já tinha ido embora. Lina, por favor, não faça mais essas coisas. Odeio que a gente continue discutindo sobre isso. Quando éramos crianças, você era tão doce, sempre me seguindo para todo lado. Não podemos simplesmente voltar a ser como antes? Você também ficava excitado por mim naquela época? Hipócrita. Eu não queria desperdiçar mais um segundo da minha energia com ele. Ivan me observava atentamente, tentando parecer casual. Está mandando mensagem para o seu namorado? Israel Reddit. Coloquei o celular virado para baixo e balancei a cabeça. Não. Era meu noivo. Ivan soltou um suspiro tão discreto quanto aliviado. Você se importaria se eu tivesse um namorado? Perguntei. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Ele começou a gaguejar, completamente incapaz de formular uma frase coerente. Você quer ser meu namorado? Ivan apenas me encarou. Após um longo silêncio, seu rosto ficou ainda mais vermelho. Se você está perguntando se eu me importaria, então sim, eu me importaria. Ele passou a mão pela nuca, claramente nervoso. Nunca tive um relacionamento antes. Nem sequer tenho muitas amigas. Sinceramente, não faço ideia de como agir perto de mulheres. Ao meu lado, o celular vibrou novamente. A tela se iluminou com 2 novas mensagens de Theodore. Estou subindo. Já cheguei em casa. Pode me perdoar? Comprei um bolo de morango para você. Desviei o olhar. Theo está subindo, avisei Ivan. A informação pareceu despertar algo nele. Originalmente, ele tinha ido ao prédio para encontrar Theodore. Mas depois de esbarrar em mim no escritório, simplesmente me acompanhou até ali sem nem perceber. Ele ainda nem tinha falado com Theodore. Na verdade, preciso conversar com o Theo sobre uma coisa, disse Ivan. Claramente, ele não entendeu o que eu queria dizer. Por isso resolvi explicar. Você não deveria se esconder? Já está muito tarde. Apontei para o céu completamente escuro do lado de fora da janela. Se ele nos encontrar sozinhos em um quarto a essa hora, tenho medo de que entenda tudo errado. Ivan refletiu por um instante e então concordou. Peguei sua mão, conduzi-o até o quarto e apontei para minha cama de casal. Esconda-se aqui. Afastei o edredom rosa, espalhando pelo ar um suave perfume adocicado. Ivan parecia completamente perdido. Antes mesmo de conseguir processar o que estava acontecendo, já estava sentado na minha cama. Nesse instante, uma batida ecoou na porta da frente. Lina, posso entrar? Perguntou Theodore. Quando saí para abrir a porta, Ivan já tinha arrastado as cobertas por cima da cabeça. Os lençóis cheiravam a uma mistura suave e agradável dos meus produtos de cuidados com a pele, e por baixo de tudo, Ivan exibia um estranho sorriso. Mas, antes que pudesse respirar aquele cheiro novamente, a voz de Theodore veio da sala de estar. Uma coisa é agir de forma inapropriada em casa, mas como você pôde me beijar no escritório hoje? A expressão de Ivan congelou, certo de que devia ter ouvido errado. Coloquei as mãos na cintura e encarei Theodore. Por que eu não posso te beijar? Eu também quero transar com você. A testa de Theodore se franziu, parecendo profundamente dividido e angustiado. Você é minha irmã. Eu não posso fazer isso com você. Em absoluto choque, Ivan tapou a boca com a mão, prendendo a respiração de puro terror. Theodore e eu ficamos ali, em um impasse tenso, por um longo momento. Quando viu que eu me recusava a recuar, ele finalmente cedeu. Com um suspiro pesado e uma expressão resignada, entregou-me a pequena caixa de bolo que estava segurando. Fiz questão de buscar isso naquela padaria de que você gosta. Esperei na fila por muito tempo. Ouvi dizer que os morangos estão muito doces hoje. Ele mudou de assunto de forma desajeitada porque não queria discutir comigo mais uma vez. Recusei-me até mesmo a olhar para a caixa. Eu sou uma criança? Você me magoou e acha que um pedaço de bolo compensa? Theodore estendeu a mão, puxou-me para seus braços e depositou um beijo reconfortante na minha testa. Então o que você quer, amor? Uma bolsa nova? Joias? Balancei a cabeça.
Envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, puxei-o para mais perto. Só quero terminar o beijo que começamos hoje. Theo. Theodore ficou tenso. Seu primeiro instinto foi me afastar, mas então se lembrou de como havia sido frio comigo ultimamente, e de como me repreendera no escritório naquele mesmo dia. No fim, ele não suportou me rejeitar de novo. Envolveu os braços em minha cintura e me conduziu para trás, em direção à cama. O colchão afundou quando nos sentamos. Deitado do outro lado da cama, Ivan congelou em absoluto choque. Seu corpo inteiro ficou completamente rígido, apavorado com a possibilidade de ser notado. Naquele momento, desejou desesperadamente poder simplesmente desaparecer. Estendi a mão até a gola de Theodore e comecei a desabotoar sua gravata. Theodore segurou minha mão para me impedir. Não, disse ele com a voz rouca. Vamos ficar quietos, incentivei. Não vou contar para ninguém. A respiração de Theodore ficou pesada enquanto ele lutava para manter o autocontrole. Respirando fundo, forçou-se a pensar racionalmente. Você é minha irmã. Ele desviou a cabeça para se distrair. Mas ao olhar para o lado, percebeu um enorme volume sob os meus cobertores. Franziu a testa confuso. O que é isso? Ivan ficou imóvel, com o rosto completamente pálido e os olhos arregalados de puro desespero. Sorri, agarrei as cobertas e as puxei para trás sem qualquer aviso. Ivan não teve nem um segundo para reagir. Deitado de costas, com toda a cor desaparecida do rosto por causa do medo, ele me lançou um olhar de completo desespero. Passei os braços ao redor do pescoço de Ivan, enfatizando a intimidade da situação. Theo, disse a Theodore, conheça meu namorado. O pânico atravessou o rosto de Ivan. Tremendo levemente, ele se virou para encarar o olhar sombrio de Theodore e forçou um sorriso dolorosamente constrangido. Se eu dissesse que só estou de passagem e parei para descansar um pouco, você acreditaria? Theodore apenas sorriu em silêncio. Sua única resposta foi lançar um soco direto em Ivan. Os olhos de Ivan reviraram, e ele desmaiou na mesma hora. Silenciosamente, pegou o celular e fez uma ligação. Alô? É do crematório? Theodore mostrou um pouco de misericórdia. Vendo que Ivan ainda estava respirando e não parecia prestes a morrer, concluiu que ligar para um crematório talvez tivesse sido precipitado. Após um momento de hesitação, levou-o ao hospital. Ivan manteve os olhos firmemente fechados, fingindo estar inconsciente. Permaneceu deitado na cama do hospital por um longo tempo, esperando até ouvir a porta se fechar quando Theodore deixou o quarto. Só então abriu cautelosamente um dos olhos. Ao perceber que o quarto estava vazio, soltou um suspiro de alívio. Mas antes mesmo de terminar de expirar, olhou para o lado e me viu parada ao lado da cama. Ele deu um salto, quase gritando de susto. Ivan esfregou as têmporas, frustrado, os olhos cheios de emoções conflitantes. Hesitou por um longo momento antes de finalmente perguntar. Qual é exatamente a sua relação com Theodore? Irmão e irmã, respondi. A expressão dele escureceu imediatamente. Ele já tem uma noiva. Assenti. Eu sei. E eu já tenho você como meu namorado. Ivan quase saltou da cama ao ouvir a palavra namorado. Não sou. Eu nunca concordei com isso. Para de inventar coisas. Ele virou a cabeça rapidamente em direção à porta, apavorado com a possibilidade de Theodore ouvir. Qualquer interesse romântico que pudesse ter em mim parecia completamente morto naquele momento. Agora, ele agia puramente por instinto de sobrevivência. Pensei por um instante. Isso significa que Theo é realmente meu namorado? Ivan congelou. Não diga uma coisa horrível dessas. Seu choque e confusão lentamente se transformaram em pena. Na cabeça dele, eu era uma irmã profundamente perturbada, presa em um relacionamento secreto e distorcido com o próprio irmão. Ao imaginar algum romance intenso e proibido entre nós, ele estremeceu. Depois de refletir sobre aquilo por alguns instantes, não conseguiu mais se conter. Você vai acabar destruindo o Theo se continuar assim, advertiu. Mesmo depois de tudo, ele ainda estava defendendo Theodore. Aquilo apenas mostrava o quanto ele era leal. O soco brutal que havia levado não o abalara nem um pouco. Se alguma coisa, sua lealdade parecia ainda mais forte. Ele estava incrivelmente disposto a servir de saco de pancadas. O absurdo da situação quase me fez rir. Ivan respirou fundo, como alguém se preparando para um sacrifício. Com a expressão de um verdadeiro mártir, declarou: Deixa o Theo em paz. Eu serei seu namorado. Naquele momento, sua lealdade inabalável como amigo era impossível de negar. Fiquei em silêncio por um instante antes de assentir. Certo. Agarrei sua gravata e o puxei para baixo. Você pode me dar o beijo que o Theo me deve. Ivan fechou os olhos, completamente resignado ao próprio destino. Você não age como alguém que nunca namorou. Provoquei. Ivan estreitou ligeiramente os olhos. Nunca namorei você. Atrás de nós, a porta do quarto do hospital estava entreaberta. Theodore acabara de voltar. Parado na entrada, observava a cena diante dele. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, apertando com tanta força que os nós dos dedos estalaram audivelmente. Ivan ergueu os olhos, completamente pego de surpresa pelo olhar sombrio e intimidador de Theodore. Seu rosto perdeu a cor instantaneamente. Sentindo que algo estava errado, olhei por cima do ombro. Theodore me encarou sem expressão antes de desviar o olhar para Ivan. Permaneceu em silêncio por um longo momento. Então abriu um sorriso largo. Continuem. Não liguem para mim. Fez uma pausa. Na verdade, estou começando a achar que vocês dois formam um ótimo casal. O sorriso dele me causou um arrepio na espinha. Theo, pare de sorrir. Você está me assustando. Theodore me ignorou completamente. Jogando a cabeça para trás, soltou uma risada profunda e arrogante enquanto se afastava.
O som ecoou pelo corredor antes de desaparecer à distância. Estranhamente, porém, parecia que ele estava chorando. Um momento depois, a voz aguda de uma enfermeira ecoou pelo corredor. Não é permitido ficar balançando na área externa do hospital. Segui o barulho até o telhado do hospital. Theodore estava perto da borda, parecendo se preparar para pular. O que você está fazendo aqui em cima? Perguntei. Theodore virou a cabeça rigidamente para me olhar. Eu estava descendo para comprar cigarros. Claro. Aparentemente, pular do telhado era mais rápido do que usar o elevador ou as escadas. Com a mandíbula cerrada em evidente irritação, Theodore encarou meus lábios inchados. Ivan é uma pessoa horrível, declarou. Mas ele é seu melhor amigo, respondi, genuinamente confusa. Achei que ele fosse um cara legal. Nos círculos corporativos da elite, as pessoas geralmente escolhiam os amigos com base na utilidade, não na moral. Mesmo quando desaprovavam determinados comportamentos, costumavam ignorá-los desde que aquilo não as afetasse diretamente. Mas, naquele momento, Ivan claramente havia ultrapassado algum limite aos olhos de Theodore. Theodore não se conteve. Ele é um canalha superficial e traidor que mente descaradamente. Fez uma pausa apenas para respirar. É um homem adulto que vive bancando o inocente, mas a portas fechadas se mete em mais confusões do que qualquer outra pessoa. Quanto mais falava, mais indignado parecia. Se eu fosse pai dele, teria mandado esterilizá-lo quando bebê só para impedir que ele passasse a vida arruinando a dos outros. Cada palavra que saía da boca de Theodore revelava seu profundo arrependimento por nunca ter castrado fisicamente o melhor amigo. Quando terminou seu discurso, observou minha reação em silêncio, claramente esperando que eu finalmente percebesse que Ivan era uma péssima escolha. Assenti, entrando no jogo. Eu não fazia ideia de que ele era tão horrível assim. Theodore murmurou em concordância, visivelmente aliviado. Nesse caso, Theo, acrescentei, você deveria me apresentar a um namorado confiável. Theodore ficou completamente em silêncio. Levou uma das mãos ao peito, enquanto toda a cor desaparecia de seu rosto. Israel Hedget. Meu coração está doendo, murmurou com uma careta. Preciso encontrar um médico para removê-lo de uma vez. Tenho quase certeza de que isso se chama doação de órgãos, observei. Ivan estava encostado em um canto. Ele estivera ali o tempo todo, ouvindo cada um dos insultos que Theodore havia lançado. Um sorriso despreocupado brincava em seus lábios, enquanto seu olhar permanecia atento e calculista. Só saiu das sombras quando Theodore começou a parecer visivelmente abalado. Aproximando-se por trás de mim, Ivan passou os braços ao meu redor em um abraço íntimo. Theo, se você continuar agindo assim, vão acabar te internando na ala psiquiátrica. Então se inclinou, apoiando o queixo no meu ombro de forma quase carinhosa. Olhando para Theodore com um sorriso convencido, acrescentou. Quando esse dia chegar, nós dois vamos te visitar como família. O rosto de Theodore mudou completamente. Parecia que ele estava imaginando Ivan se estabelecendo ao meu lado e construindo uma vida comigo. Lançando um olhar mortal para Ivan, virou-se e deixou o telhado com uma expressão glacial. Ivan parecia extremamente satisfeito consigo mesmo, como alguém que acreditava ter vencido uma discussão importante. Quando Theodore desapareceu escada abaixo, comecei a segui-lo. Mas Ivan segurou meu braço e me puxou de volta. Theo estava certo. Eu realmente não sou uma boa pessoa. Sabendo disso, você ainda quer ficar comigo? Ele se aproximou até invadir completamente meu espaço pessoal. De longe pareceria que eu estava cercada pelos braços dele. Ivan estreitou os olhos. Seu olhar carregava um divertimento calculado, observando cuidadosamente cada uma das minhas reações. Era uma mudança completa em relação à imagem desajeitada e inocente que vinha exibindo até então. Claramente, aquela era sua verdadeira personalidade. Isso não me surpreendeu nem um pouco. Eu sabia que havia algo errado com ele desde o momento em que disse a Theodore que casar comigo seria o mesmo que casar com a própria irmã biológica. Só alguém tão ingênuo quanto Theodore levaria aquilo ao pé da letra. Ele realmente se preocupava com a possibilidade de as pessoas pensarem que havia algo estranho no fato de ter me acolhido quando eu era criança. A ansiedade o perseguia constantemente. Dava-lhe pesadelos frequentes e o mantinha acordado durante metade da noite, questionando as próprias intenções. Mas eu sabia muito bem o que Ivan realmente quis dizer. Para ele, casar com uma mulher com quem você viveu por mais de uma década simplesmente não tinha novidade alguma. Ele queria dizer que, cedo ou tarde, Theodore acabaria entediado. Desde que ouvi aquele comentário, eu estava morrendo de curiosidade para conhecer o famoso melhor amigo de Theodore. Um provocador como Ivan merecia qualquer jogo mental que acabasse recebendo em troca. Se for assim, isso só me faz querer ficar com você ainda mais, respondi com um sorriso. Você é muito mais ousado do que o Theo. A expressão de Ivan congelou por um breve instante. Então ele soltou uma gargalhada. Parecia, ao mesmo tempo, ofendido e divertidamente satisfeito. Quando Ivan e eu descemos novamente, Theodore já estava de volta ao quarto do hospital. Sentado em silêncio na beirada da cama, ele parecia um marido derrotado que havia perdido completamente o controle do próprio casamento. Ivan sorriu durante todo o caminho de volta, claramente satisfeito consigo mesmo. Ver o conservador e antiquado Theodore sentado ali só parecia incentivá-lo ainda mais a se exibir. Ele tirou a camisa, revelando o peito musculoso. Então passou a mão pela testa completamente seca e murmurou. Está um calor insuportável neste quarto. Observei a cena sem conseguir desviar o olhar. Claramente, homens acostumados a flertar sabiam exatamente o que estavam fazendo. Theodore nunca havia mostrado tanto do próprio corpo para mim. Theodore encarou Ivan com uma expressão impassível.
Se você é tão sensível ao calor e transpira com tanta facilidade, provavelmente está sofrendo de algum problema hormonal. Fez uma pausa antes de acrescentar friamente. Talvez devesse procurar um médico. Por algum motivo, Theodore parecia estranhamente obcecado em implicar com Ivan sempre que tinha oportunidade. Parecendo ofendido, Ivan vestiu a camisa novamente e forçou um sorriso. Parece que o senhor andou pesquisando sobre saúde masculina, Sr. Bucknell. Ele arqueou uma sobrancelha. Faz sentido. Você não está ficando mais jovem e recentemente arrumou uma noiva. Naturalmente, precisa cuidar da própria disposição. A palavra noiva recebeu uma ênfase especial. Era como se ele estivesse deliberadamente lembrando Theodore e a mim da existência daquele noivado. A expressão de Theodore ficou mais sombria a cada segundo. Convencido de que havia vencido a troca de provocações, Ivan aproveitou a vantagem. Você e sua noiva cresceram juntos. Ele sorriu. Ela é bonita, gentil e encantadora. Sinceramente, estou com inveja. Em seguida, passou um braço ao meu redor, assumindo o papel de um namorado completamente apaixonado. Agora entendo por que o senhor parece tão satisfeito com a vida, Sr. Bucknell. Senti uma súbita onda de preocupação pelo idiota. Naquele momento, temi sinceramente que Theodore pudesse acabar estrangulando Ivan ali mesmo. Mas Theodore apenas o observou em silêncio. Após uma pausa longa e pesada, desviou os olhos de Ivan e fez um gesto para que eu me aproximasse. Lina. Sua voz saiu baixa e firme. Vamos para casa. Segui Theodore para fora do hospital sem dizer uma única palavra de protesto. No caminho de volta para casa, Ivan inundou meu celular com mensagens, áudios e ligações. Sempre que se sentia particularmente satisfeito consigo mesmo, mandava fotos sem camisa, só para me provocar. Theodore permaneceu completamente em silêncio durante todo o trajeto. Mas enquanto esperávamos em um sinal vermelho, ele lançou um olhar para a tela do meu celular e viu as fotos de Ivan. Seu aperto no volante se intensificou tanto que as veias de suas mãos saltaram. Você gosta de olhar para ele? Perguntou com a voz tensa. Assenti. Definitivamente é melhor do que olhar para pijamas grossos de lã. Theodore ficou completamente em silêncio. Seus olhos ficaram vermelhos e se encheram de lágrimas. Ele pressionou os lábios em uma linha rígida, claramente lutando para não perder o controle diante de mim. Então encostou o carro no acostamento. Preciso comprar uma coisa. Já volto. Saiu do veículo abruptamente. Eu podia ouvir a rouquidão em sua voz, como alguém que passara muito tempo segurando o choro. Ele parecia absolutamente miserável enquanto se afastava, com passos instáveis. Demorou bastante para voltar. Quando finalmente retornou, carregava um saco de papel que produzia um som metálico sempre que se movia. A curiosidade falou mais alto. Tentei pegá-lo, mas Theodore percebeu e rapidamente o puxou para longe do meu alcance. São só algumas coisas para o jantar, murmurou. Que tipo de mantimentos precisam ser amarrados com correntes de metal? Perguntei. Ele me ignorou. Assim que chegamos em casa, foi direto para a cozinha, alegando que precisava preparar o jantar. Fui tomar banho e trocar de roupa. Quando voltei, um barulho metálico ecoava pela casa, como se alguém estivesse mexendo em um monte de sucata. Segui o som até a cozinha. Da porta, vi Theodore puxando uma confusão de correntes para fora do saco de papel. Ao observar melhor, percebi que era uma corrente corporal decorativa. O design era inegavelmente chamativo, embora a qualidade parecesse bastante simples. Provavelmente tinha comprado por impulso naquela mesma tarde, sem tempo para encomendar algo melhor. Theodore soltou um suspiro frustrado enquanto tentava desembaraçar os nós. Israel Reddit. Era quase doloroso assistir à sua luta. Por fim, desistiu de ser cuidadoso. Tirou a camisa e posicionou as correntes diretamente sobre o próprio torso. Ele tinha um físico impressionante, ombros largos que afinavam até uma cintura estreita, e os elos dourados refletindo contra a pele realmente chamavam a atenção. Levou alguns minutos para organizar tudo. Quando finalmente terminou, esfregou a lombar dolorida, soltou um longo suspiro e endireitou a postura. Foi então que se virou e me encontrou parada na porta. Observei-o por alguns segundos, sem saber exatamente o que pensar. Em silêncio, tirei meu cardigã. Caminhei até ele e coloquei a peça sobre seus ombros. Você não deveria usar coisas assim, falei. Vai acabar pegando um resfriado. Theodore apenas me encarou. Parecia completamente sem palavras. Então, as lágrimas que vinha segurando desde aquela tarde finalmente transbordaram. Catalina, disse ele com a voz embargada, você realmente não tem coração. Quando ele tira a roupa, você fica encarando. Por que não olha para mim quando eu faço isso? Meu corpo não é tão bonito quanto o dele? Eu não sou atraente o suficiente? Estou velho demais? Você é sem coração. Ele arrancou meu cardigã e o jogou no chão. Seus olhos estavam vermelhos, me encarando com uma mistura crua de dor e ressentimento. Você é meu irmão, lembrei gentilmente. Não é apropriado você ficar seminu na minha frente. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Sua mandíbula se contraiu, e ele forçou as palavras seguintes por entre os dentes. Também sou seu noivo. Uma irmã também pode ser esposa? Perguntei. Instintivamente, Theodore começou a balançar a cabeça. Ele se interrompeu no meio do movimento, apenas para começar a chorar ainda mais. Suspirei e levei a mão ao rosto dele, enxugando suavemente suas lágrimas. Se você nem me reconhece como sua noiva, então eu não sou realmente uma, disse baixinho. Eu sou sua irmã. Isso significa que posso arrumar um namorado, me casar e ter filhos. Meus filhos vão te chamar de tio, e nós dois teremos famílias separadas. Theodore chorou em silêncio, os olhos fixos nos meus. Abriu a boca várias vezes, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Permaneceu em silêncio por um longo tempo até finalmente dizer, com a voz rouca:
Eu só não acho que Ivan seja bom para você. Então quem é? Perguntei. Theo, você pode me ajudar a encontrar o marido certo. Theodore ficou em silêncio novamente. Seus lábios mal se moveram quando ele sussurrou. Eu sou. Não consegui ouvir direito. O que você disse? Theodore se inclinou e pressionou o rosto na curva do meu pescoço. Eu sou, murmurou. Eu sou a melhor escolha para você. Ele soava completamente derrotado. Catalina, eu te odeio. Ele bateu no meu ombro, forte o suficiente para deixar uma marca tênue na minha pele. Parecia um castigo, mas também uma tentativa desesperada de provar que eu pertencia a ele. Meu namorado vai ficar chateado se vir essa marca, avisei. Os olhos de Theodore brilharam com uma nova onda de raiva. Se ele ficar bravo, o problema é dele. Então, tão rápido quanto havia explodido, sua expressão mudou para algo cauteloso. Ele me observou atentamente. Vou fazer isso discretamente, para que ele nunca saiba. Meu celular não parava de vibrar no criado mudo, inundado por mensagens de Ivan. Ele estava enchendo as redes sociais com citações românticas bregas e capturas de telas sugestivas e cortadas, fazendo de tudo, exceto marcar Theodore. Por fim, alguém caiu na armadilha e comentou, perguntando se ele estava namorando. Animado com a atenção, Ivan respondeu rapidamente. Sim, estou. Minha namorada se apaixonou por mim à primeira vista. Ela é completamente obcecada e não consegue viver sem mim. Na verdade, temos uma ótima conexão. Ela é irmã do Theodore. @Theodore, oi cunhado. Seguiu-se uma longa pausa, antes que alguém respondesse apenas com um ponto de interrogação. Theodore não é filho único? Assumindo o papel de quem possuía informações privilegiadas, Ivan respondeu. É uma situação complicada. Não espero que vocês entendam. A vibração incessante estava me deixando louca. Estendi a mão para pegar o celular, mas Theodore segurou minha cintura e me puxou de volta para perto dele. A corrente de metal em seu peito pressionava minhas costas, aquecida pelo calor de nossos corpos. Sua voz baixou para um murmúrio, bem próximo ao meu ouvido. Eu ainda estou falando com você. Por que está prestando atenção naquele desesperado agora? Acabei dormindo até o meio-dia do dia seguinte. Meu celular continuava vibrando sem parar, carregado de chamadas perdidas e mensagens de Ivan. Ele passara metade da noite brigando na sessão de comentários por causa do suposto relacionamento. As pessoas insistiam que Theodore era filho único, mas Ivan permaneceu firme, completamente convencido de que todos os outros estavam errados. Continuava afirmando obstinadamente que estava namorando a irmã biológica de Theodore. Um grupo de amigos em comum chegou até a criar um grupo de conversa apenas para zombar dele, dizendo que estava bêbado e falando absurdos. Indignado, Ivan exigiu repetidamente que eu enviasse uma foto para provar que estava certo. Eu nem sequer tinha olhado o celular. Depois de tudo o que Theodore e eu conversamos na noite anterior, acabamos indo dormir muito tarde. Enquanto isso, Ivan entrou em completo desespero, passando metade da madrugada acordado e furioso. Agora sua paciência tinha se esgotado completamente. Estou na sua casa, dizia a última mensagem. Abra a porta. Bocejando, arrastei-me para fora da cama contra a vontade para deixá-lo entrar. No instante em que a porta se abriu, Ivan começou a me repreender por tê-lo ignorado a noite inteira. Mas quando ergueu os olhos, sua atenção foi imediatamente atraída pelos meus lábios inchados e pela marca visível em meu ombro. Ivan congelou por um segundo. Então explodiu. Você faz ideia de que o Theo tem uma noiva? Assenti. Eu sei. Você sabe e, ainda assim, fez isso com ele? Ivan praticamente gritou. Eu sou a noiva dele, respondi calmamente. Não me importa se você é a noiva dele, você ainda não pode. As palavras saíram antes que ele pensasse. Então sua expressão travou. Espera. Olhei para ele com pena e falei devagar. Acho que precisamos nos apresentar de novo. Sorri levemente. Eu sou Catalina Eldred. A noiva que Theodore praticamente criou e a mesma pessoa que ele insiste em tratar como irmã. O rosto de Ivan passou por uma sequência impressionante de emoções, confusão, choque, incredulidade, horror. Por mais distraído que pudesse ser, finalmente percebeu que eu o havia manipulado desde o início. Ficou tão irritado que começou a rir. Você sabe quem eu sou? Estendi a mão e ajeitei a gravata dele. Então segurei o tecido com firmeza, puxando-o levemente para mais perto. Você é um idiota patético. Theodore estava no meio de preparar o almoço. Ao ouvir a confusão, saiu da cozinha. Estava sem camisa, deixando as marcas vermelhas e recentes de arranhões nos ombros completamente à mostra. Ivan encarou fixamente as marcas na pele de Theodore. Assim, toda a sua raiva e angústia desapareceram. Ele endireitou os ombros e entrou na casa com uma confiança totalmente imerecida. Virando-se para mim, adotou um tom artificialmente afetuoso e repreensivo. Eu já te disse que suas unhas são muito compridas. Dói quando você arranha, e deixou marcas por todas as minhas costas. Eu o encarei, completamente perplexa com o tamanho da sua estupidez. Amigo, a gente se conhece bem o suficiente para isso? Ivan contou a mentira sem hesitar, e então lançou um olhar de lado para Theodore. Ver a expressão de Theodore escurecer lhe trouxe alívio imediato. Finalmente sentiu uma profunda sensação de satisfação vingativa. Arrastei Ivan até a varanda. Se você não tem nada para fazer aqui, vá embora. Ele percebeu imediatamente que eu estava descartando agora que não precisava mais dele, e eu nem tentava esconder isso. A constatação o irritou tanto que ele chegou a rir. Você me treinou para ser esse cachorrinho obediente e agora espera simplesmente sair ilesa? Disparou. Não funciona assim. Vou garantir que você também sofra, Catalina.
Eu estava irritada demais para gastar energia discutindo sobre quem estava certo ou errado. O que você quer? Ivan zombou. Prepare um quarto. Vou me mudar para cá. Não temos intenção de contratar você como hóspede permanente, respondi. Ivan pareceu prestes a explodir. Então elevou a voz o suficiente para Theodore ouvir de dentro da casa. Você pode se mudar, Theodore respondeu da cozinha. Depois vou procurar uma urna para as suas cinzas. Você poderá morar nela para sempre. Ivan ficou sem palavras. Theodore trouxe os pratos quentes da cozinha e me chamou para a mesa. Ivan teve a audácia de nos seguir. Frango assado, pernas de caranguejo com manteiga e cidra de maçã quente ocupavam toda a mesa. Você veio dirigindo? Perguntou Theodore. Ivan assentiu. Theodore lhe entregou 2 comprimidos. Ivan pareceu surpreso. Um pouco desconfiado, mas também levemente emocionado. Conseguiu esboçar um sorriso tenso. Depois de toda essa confusão, não achei que você ainda me considerasse um amigo, disse Ivan. Não esperava que me desse remédio para ressaca. Tomado por emoções conflitantes, Ivan engoliu os comprimidos. Theodore esperou um instante antes de falar calmamente. Eu te dei cefalosporina. Ivan ficou em silêncio mais uma vez. Theodore serviu alegremente um copo de cidra quente. Você não vai comer? Ivan desviou o olhar, recusando-se a dizer mais uma palavra. O celular dele começou a tocar repetidamente, mas ele recusava todas as chamadas. Theodore observou a cena. É o crematório ligando? Eles perceberam que você escapou da própria cremação? Ivan permaneceu em silêncio. Encarou a tela por um longo momento antes de finalmente atender. A voz de um amigo ecoou pelo viva-voz. Ivan, você já tirou uma foto da sua namorada? Ivan não respondeu. Mesmo que tivesse uma foto, não ousaria enviá-la naquele momento. Mal conseguia admitir para si mesmo a situação em que havia se metido. Mas o amigo não o deixou escapar. Você estava bêbado e falando besteira ontem à noite? Ivan não conseguia confirmar nem negar. Em poucas frases, o amigo conseguiu humilhá-lo completamente. Parecendo derrotado, Ivan desligou a ligação e colocou o celular de lado. Quero ir para casa, murmurou com a voz rouca. Não seja estranho, respondeu Theodore. Fique e coma. Com os antibióticos já no organismo, Ivan permaneceu afundado na cadeira da sala de jantar, completamente sem palavras e consumido por um ressentimento amargo. Quando ficou claro que Theodore não pretendia expulsá-lo, senti uma onda repentina de preocupação. Segui Theodore até a cozinha e falei em voz baixa. Você vai mesmo deixar ele ficar? Theodore nem levantou os olhos enquanto esfregava um recipiente de comida. Tem um azulejo solto na varanda. Pretendo matá-lo e usar o corpo dele para fixá-lo de volta no lugar. Será que ele realmente faria isso? Um nó de ansiedade apertou meu peito. Não estou brincando, falei. Nem eu, respondeu Theodore. Finalmente ergueu os olhos e me encarou com seriedade. Se você realmente gosta dele, posso fingir que isso não me incomoda. Mas era óbvio que o incomodava muito. Não que eu realmente gostasse de Ivan. O idiota era apenas uma ferramenta conveniente. Eu o havia usado para praticar relacionamentos e para deixar Theodore com ciúmes. Agora que ele já havia cumprido seu propósito, eu estava pronta para terminar tudo. Por que manter alguém tão irritante por perto? Abri a boca para mandar Ivan embora, mas ele estivera espionando perto da porta o tempo todo. Percebendo que estava prestes a ser descartado, correu até mim e tapou minha boca com a mão. Exatamente o que eu esperava de um noivo. Muito compreensivo da sua parte, gritou para Theodore. Como verdadeiro namorado dela, suponho que posso tolerar sua presença a contragosto. Com a mão dele sobre minha boca, não consegui dizer uma palavra. Ivan tinha enlouquecido? Afastei sua mão, inclinei-me até seu ouvido e sussurrei. Você é grudado demais. Ivan sequer se abalou. Na verdade, ao perceber a expressão sombria de Theodore, apenas riu. Catalina, murmurou em voz baixa. Algumas pessoas usam os próprios sentimentos para te afastar constantemente, enquanto secretamente querem que você fique. Se você ceder 1 centímetro para alguém assim, essa pessoa vai passar por cima de você. Aquilo era praticamente uma declaração de completa rendição. Ivan sorriu e acrescentou, em um tom suave. Sou todo seu. Fim. Que Deus te abençoe.